Olá pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui. Vamos começar as nossas aulas para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Fé em Deus, nós iremos gabaritar essas duas provas, né? Tanto de oficial quanto de praça. Então, assim, desde já eu quero desejar a vocês uma excelente preparação e você coloque esse concurso aí, né, nas suas orações, que seja bom para você, desde que seja bom para você e para sua família, que você consiga a tão sonhada aprovação. Fechou? As aulas de informática serão sempre aulas muito cirúrgicas. Eu gosto muito de ir direto ao ponto, naquilo que realmente a banca costuma cobrar. E aí, quando vocês entenderem, vocês vão observar que eu gosto muito de fazer desenhos, né, simulações. Vocês terão blocos de questões para responder junto comigo aqui, para praticar aquilo que você viu na aula. Essas questões não são aleatórias, são questões com conteúdos que eu acredito que sejam prioritários para você aprender, certo? Então, sempre questões inéditas, entre 10 a 20 questões por aula. As questões da banca, normalmente a gente utiliza sistema de questões, né? Você pode usar algum sistema de questões, como TEC, questões de concurso, ou acompanhar algumas resoluções lá no meu canal do YouTube. Fechou? Então bora começar. Vamos lá. Para a gente entender os conceitos iniciais de rede de computadores, faz-se necessário um desenho, né? Assim, para ilustrar tudo. Porque perceba, imagina que essa grande nuvem aqui seja a internet. Você já sabe que a internet é a rede mundial de computadores, não é? É uma rede pública. E aqui já vem uma distinção interessante. A internet é uma coisa, a web é outra. E isso a gente tem que ter cuidado porque cai em prova. Web são serviços que funcionam na internet, como os websites, as páginas, né? E aqui nós temos uma distinção interessante. Nós temos três partes dessa web. Nós temos a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Muito bem. A Surface Web é aquela web que a gente fala que ela é indexada, ou seja, são as coisas que você consegue pesquisar no Google. Se você colocar hoje no Google como ser aprovado no concurso da Polícia Militar de Alagoas, vai aparecer vários links. Então, esses conteúdos estarão na Surface Web. Alguns autores até fazem uma analogia, né? Imagina que isso aqui sejam as ondas do mar e aqui isso daqui seja um iceberg. Essa parte visível que a gente consegue enxergar, a gente chama de Surface Web, que é aquilo que você consegue pesquisar. De boa, tá bom? Mas tem uma outra parte que é mais profunda. E essa daqui, normalmente a gente vai conseguir acessar através de login e senha, ou seja, mecanismo de autenticação, né? Como acessar um banco de dados, por exemplo. Aqui nós estaremos na Deep Web. E a outra, que é mais profunda ainda, que alguns autores colocam como se fosse um tipo de Deep Web, é a Dark Web. Essa Dark Web tem serviços, tem coisas aí que normalmente são atividades ilícitas, ou algumas pessoas usam quando estão em algum país que tenha muita censura. Então elas usam essa camada da web para poder ter acesso a informações. Essa Dark Web a gente precisa acessá-la, né? A gente consegue acessá-la através de programas específicos, como navegadores específicos, né? Como o Tor. Então não necessariamente você vai usar o Chrome aqui, mas já adianto que o aluno sempre gosta de fazer essa pergunta. Se eu vou acessar a Dark Web, rapaz, não faça isso agora não. Tem a aula primeiro de segurança da informação, né? Para que você não tenha problema aí com os seus dados, entendeu? Então, por hora, guarde só que nós temos internet e web, tá? A web, essas três partes aí. Muito bem. Só que nem tudo tem que ser público, né? Alguns conteúdos precisam ser restritos. Aí nasce o conceito de intranet. A intranet é uma rede interna, privada, restrita a determinado público. Então, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando lá no setor da Polícia Militar e somente você e alguns colegas têm acesso aos conteúdos. Então, ali é um conteúdo restrito. Logo, você vai estar na intranet. Tudo bem? Então, com base nesse desenho aqui que eu coloquei, a gente vai ter alguns cenários diferentes. Por exemplo, nós teremos colaboradores que vai acessar esse conteúdo que está na intranet numa empresa, tá? Nós teremos também alunos que irão acessar alguns conteúdos que estarão por aqui e uma pessoa que vai tentar fazer acesso não autorizado, beleza? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Perceba. Quando você deseja que os conteúdos dessa intranet sejam acessíveis por pessoas de fora, nós temos o que a gente chama de extranet, é a extensão dos serviços da intranet para usuários autorizados, como fornecedores, parceiros, clientes, que entrarão aqui, como exemplo, entrará aqui os colaboradores que estão trabalhando, vamos supor, em um home office. Só que se essa pessoa tentar fazer o acesso através de uma rede pública, ela pode ter os dados interceptados por alguém, entendeu? Então, se ela tiver os dados interceptados por alguém, a banca poderia dizer, olha, houve violação dos princípios da segurança da informação ou de algum dos princípios, lembra? Que é a dica, né, que a gente fala. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Na disponibilidade, por exemplo, você vai estudar
os tipos de backup, completo, incremental, diferencial e algumas outras características, como RAID, por exemplo, né? Integridade, você vai estudar o hash e alguns algoritmos. Na confidencialidade, você vai estudar esteganografia, criptografia simétrica, assimétrica e alguns algoritmos. A autenticidade, você vai estudar assinatura digital, né? Certificado digital, aquelas autoridades certificadoras, né? Autoridade certificadora raiz, autoridade certificadora, autoridade de registro. Então, tudo isso ao seu tempo. Mas o fato é que esses dados podem ser interceptados, né? Para deixar isso mais difícil, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um túnel. Um túnel, pessoal, é um canal de comunicação seguro, que é uma VPN, ou Virtual Private Network. Uma VPN, pensa como se fosse um canal mesmo, um túnel, um canal criptografado. Então, os dados que irão passar por esse túnel, a ideia é que pessoas que não tenham acesso não consigam visualizar, não consigam pegar essa informação. Ou que pelo menos isso fique mais difícil. Então, a intenção é quando esse camarada vir aqui, ó, ele vai ser bloqueado, entendeu? Então entenda, por enquanto, que VPN é um canal de comunicação seguro, onde você vai utilizar protocolos específicos aí, por exemplo, o IPsec, que você vai estudar também, vai estudar ele no IPv4, no IPv6, fechou? Então, por enquanto, guarde o básico, que o básico funciona, vá por mim. VPN, canal de comunicação seguro, tá certo? E aí você, mais para frente, vai estudar, ou já adiantando, né, dois tipos de VPN importantes. A VPN, que a gente chama VPN Site to Site, que é quando eu interligo duas redes, né? Então, eu tenho uma matriz e uma filial. Quando eu estiver interligando duas redes, eu chamo VPN Site to Site, ou Gateway a Gateway, né? E VPN Client to Site, que é quando eu tenho um dispositivo ou um usuário se conectando a uma rede, entendeu? Então, enquanto a de cima, Site to Site, são duas redes, Client to Site é um dispositivo ou um usuário se conectando a uma rede, fechou? Muito bem, professor, entendi. Tá, massa. Então, eu já entendi o que é a internet, que é a rede pública, rede mundial de computadores. Entendi que a web são serviços que funcionam na internet, que eu tenho três tipos de web. Uma que é acessível para todo mundo, que eu chamo de Surface Web. Outra que eu chamo de Deep Web, né? Que eu normalmente vou acessar através de login e senha, como acessar um banco de dados, entendeu? E tem uma mais densa, que é a Dark Web. Essa eu preciso de alguns programas específicos. Por quê? Porque lá tem algumas atividades ilícitas, lá tem uma galera da pesada que pode dar ruim se eu for acessar agora. Eu também entendi que a intranet é uma rede interna, privada, restrita a determinado público. Mas eu posso estender esses serviços, né, dessa intranet para usuários autorizados, como clientes, fornecedores, né? E aí eu vou chamar de extranet. Só que para deixar isso mais seguro, eu posso criar um canal de comunicação no meio público, que é a internet. Que canal de comunicação seguro é esse? A VPN. Muito bem, perfeito. Show. Agora imagine o seguinte, imagine que surgiu a necessidade de você segregar um espaço da sua intranet, ou seja, você separar um espaço da sua intranet, onde você vai colocar serviços que poderão ser acessíveis por usuários externos, né? Desde que não seja alguém mal intencionado. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai colocar um serviço de e-mail. As pessoas vão conseguir acessar e-mail ou videoaula. Aí você quer que alunos acessem essas videoaulas. Se você deixa tudo no mesmo lugar, no mesmo local onde estão os dados de um financeiro, isso pode gerar insegurança na rede, né? Então o que é que a gente faz? A gente segrega um espaço e cria um ambiente para isso. Esse ambiente a gente vai chamar de DMZ, ou rede desmilitarizada, ou rede de perímetro. Fechou? Então esse usuário vai vir para cá e a intenção é que ele venha para cá. Só que aí surge uma coisa interessantíssima que cai muito, mas muito em prova. Para e pensa. Seria interessante eu ter alguma coisa aqui no meio que fizesse esse filtro de conteúdo. Por exemplo, quando o colaborador vier fazer o acesso, esse item que vai estar aqui, ele diga: eita, meu brother, você tem acesso aos conteúdos da intranet. Estou olhando aqui as suas credenciais, pode passar. Quando o aluno vier para cá fazer o acesso, quando o aluno chegar aqui nesse item que a gente vai colocar, ele vai dizer: epa, meu peixe, espera aí. Você não vai acessar a intranet não, mas você tem as credenciais de acessar os conteúdos que estão na DMZ, por exemplo, uma videoaula. E quando esse camarada vier fazer o acesso, ele vai dizer: epa, aqui não, bicho, aqui não dá para você não. Aí ele vai e bloqueia. Então, esse item aqui que eu coloquei, ele vai funcionar como se, pensa assim, ó, como se ele estivesse protegendo toda a sua rede. Então, ele vai estar entre a sua intranet e a internet, a rede pública. Fechou? Que item é esse? É o firewall. Cara, isso cai muito em prova de concurso. O firewall pode ser um software, um hardware, uma combinação de ambos. Software, lembra, programa. Hardware, lembra, peça. Então,
O firewall vai filtrar o que entra e sai da sua rede, beleza? Ele vai atuar na rede. Então, quando os colaboradores vierem fazer o acesso para cá, bateu no firewall, ele diz, beleza, você tem autorização, pode passar para cá. Tudo bem. Quando o aluno vier para cá, ele vem, analisa as credenciais, beleza, você só vai para cá, para DMZ. E quando esse camarada vier tentar fazer o acesso, o firewall vai e bloqueia. Então, perceba que é um desenho muito simples, mas como eu digo a você, direto, é o básico que funciona. Se você entender o básico, aplique nas questões que vai dar certo, entendeu? E aí surgem tipos de firewall. Você vai ver vários tipos ao longo das aulas de segurança da informação. Mas eu já vou adiantar alguns aqui para fechar o raciocínio. Nós temos um firewall que a gente chama de firewall UTM. O firewall UTM, esse termo UTM significa gerenciamento unificado de ameaças. O que significa na prática? Que é um firewall tudo em um. Ele não é só firewall, ou seja, ele só não vai proteger a sua rede aí contra acessos não autorizados. Ele também vai ter algumas outras funcionalidades. Por exemplo, ele pode atuar como um IDS, que é um sistema de detecção de intruso. Ele pode ter uma funcionalidade como um IPS, que é um sistema de proteção, né, contra intruso, e assim sucessivamente. Ele é o tudo em um. Só que aí vem uma questão que pode pegar muita gente, é uma pegadinha. Perceba. Vamos supor que a banca fez uma questão lá dizendo que o firewall UTM é top, é muito bom, porque ele tem várias ferramentas de segurança da informação, mas ele pode ser um ponto falho na rede. E aí você analisa isso, peraí, como assim? Ponto falho na rede. Sabe por quê? Porque se esse camarada aqui for um ninja mesmo e conseguir derrubar esse firewall, a sua rede vai ficar vulnerável. Entendeu? E aí a banca pode jogar com você e ao invés de colocar esse cenário ou misturar os cenários, ela colocar esse cenário aqui. Deixa eu apagar para ficar melhor. Tirar o firewall UTM e colocar dois firewalls. Normalmente quando cai isso, cai questão de DMZ. Então eu colocaria um firewall de borda, que seria a minha primeira barreira de proteção, aqui o primeiro filtro, e ainda teria outra, que seria o firewall de aplicação. Então teria duas barreiras de proteção, entendem? Pode ser esse cenário também. E quando cai dessa forma, a banca vai questionar você sobre um tal de modelo OSI. Vixe, professor, começou a complicar. Calma, você vai aprender tudo isso. O modelo OSI, lembre, é aquele modelo que tem 7 camadas. Né? E as camadas aí não tem jeito, você tem que memorizar. Nós temos a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, e essa é muito importante para o Cebras, porque tem aqueles protocolos UDP e TCP, né? Camada de sessão, camada de rede também é muito importante, porque tem o IP, aí lembre que o IP é um protocolo de melhor esforço, né? A camada 6 de apresentação, e a camada 7, aplicação. Opa! Professor, então quer dizer que o firewall de aplicação ele vai atuar aqui? Exatamente. Na camada 7, a camada de aplicação. Oxi, o que é que tem aqui que é tão importante? Isso aqui você ainda vai ver, tá? Mas só para você já ir se ligando. Na camada de aplicação, nós temos protocolos como HTTP, HTTPS, SMTP, POP, olha, IMAP, DNS, DHCP, FTP e assim sucessivamente. Então, todos esses protocolos aqui a gente vai estudar. Entendeu? E lembrando também que nós temos o modelo que é adotado na prática, né? Que o modelo OSI é só teórico, pedagógico, a gente estuda só essas camadas aí, basicamente. Que é a arquitetura TCP/IP. Aí lembre que TCP/IP não é um protocolo, certo? É um conjunto de protocolos. Professor, eu fiz uma questão que dizia que era um protocolo. Não, é um conjunto de protocolos. E aqui normalmente a gente estuda a famosa RITA, que é a camada, são 4, né? Camada de rede, internet, transporte e aplicação. A camada de aplicação, ela vai juntar os conteúdos da camada de aplicação do modelo OSI, apresentação e sessão. E tem aquela também, a arquitetura TCP/IP de 5 camadas. Isso aí a gente vai vendo mais para frente. Para fechar esse raciocínio, lembre que além da ferramenta de segurança da informação, o firewall, né, que você ainda vai estudar na aula de segurança da informação, nós temos outras ferramentas. Por exemplo, eu posso ter essas aqui, a título de exemplo, né? Eu posso ter na minha rede um CIEM, que é um sistema que vai coletar informação das outras ferramentas de segurança da informação que você tem
e gera logs. Logs, avisos, né? Como se fossem avisos, relatórios do que está acontecendo. Por exemplo, o Faro vai dizer, ó, meu peixe, alguém tentou acessar aqui. A função do CIEM é dizer isso para você. Nós teremos também antivírus que vai proteger o dispositivo. Aí, pelo amor de Deus, não confunda antivírus com firewall. Isso cai demais em prova do Sebrae. Firewall atua na rede, antivírus protege o dispositivo, o equipamento. E é recomendado que só tenha um antivírus, tá bom? Nós temos também IDS, que é um sistema de detecção de intrusos, né? Que ele vai atuar, tem uma analogia interessante aqui, que ele vai atuar como um pincher, né? Ele vai detectar, por exemplo, alguém chegou numa casa que tem um pincher, meu amigo, ele vai fazer uma zoada, aí todo mundo vai saber. Chegou alguém, então isso seria um IDS. Já o IPS, a analogia é como se fosse um pitbull. Então alguém vai pular o muro de uma casa, tem um pitbull, o cara olha assim, pá, meu peixe, aqui não dá para mim não. Por quê? Porque o IPS ele vai reagir, entende? E nós temos também o honeypot, que é você simular uma falha de segurança, né? Uma brecha de segurança ali, para tentar identificar um invasor. Mas tudo isso a gente ainda vai estudar. Por hora, já deu para você ter uma noção geral do todo, e agora é necessário a gente praticar. Fechou? Então pause o vídeo e primeiro tente responder. Vamos lá. Uma intranet, por ser uma rede de computadores de uso exclusivo de uma organização, não pode, em hipótese alguma, estar conectada à internet, sob pena de comprometer sua segurança e descaracterizar sua natureza. Aí está errado, né? Ela pode sim. A extranet representa uma extensão da intranet de uma organização, permitindo que usuários externos, como parceiros comerciais ou fornecedores, acessem de forma controlada e segura informações e serviços específicos da rede interna. Beleza. Utilizando para isso a infraestrutura pública da internet como meio de comunicação. Muito bem. E aí se ligue, tem uma pegadinha comum no Sebrae que diz que a intranet usa protocolos, né, regras diferentes da internet. Não, pessoal, são os mesmos protocolos. A diferença é o uso. Enquanto na intranet o uso é exclusivo, né, para um público, na internet não. Beleza. A internet é uma rede global de computadores que interliga milhões de dispositivos em todo o mundo, permitindo a troca de informações e o acesso a uma vasta gama de serviços. Sendo sua principal característica a centralização de controle e gerenciamento por uma única entidade, não. Ela é descentralizada. Se fosse em um lugar só, imagina a quantidade de ataques que não ia ter aí. A Surface Web, também conhecida como web visível ou web de superfície, compreende todo o conteúdo da internet que é indexado, ou seja, pesquisável, por motores de busca convencionais, como o Google e o Bing, e que pode ser acessado diretamente por meio de navegadores padrão. Isso, Chrome, Edge, Mozilla, sem a necessidade de software específico, né? Muito bem. Que vai precisar de software específico vai ser a Dark Web. Beleza? Espero que você tenha feito os 4 pontos líquidos aí. Lembra, se errar uma, anula a outra. Você acertou. 5. A Deep Web é uma porção da internet que engloba todo o conteúdo não indexado por motores de busca convencionais. E aí, todo? Não, né? Como banco de dados, páginas dinâmicas e conteúdos protegidos por senha, sendo sinônimo de Dark Web e acessível apenas por meio de software específico como Tor. Não, aqui está tudo errado. A Dark Web constitui uma pequena porção da Deep Web, beleza, caracterizada por exigir softwares, configurações e autorizações específicas para seu acesso, como o uso do navegador Tor. Isso. E é frequentemente associada a atividades ilícitas e anonimato. Perfeito, é isso. Perceba que a minha intenção é você fixar o conteúdo, entendeu? Para que se isso cair na sua prova lá, que você vai realizar, você consiga acertar. Uma VPN estabelece uma conexão segura e criptografada sobre uma rede pública, como a internet. Perfeito. Simples, né? Mas se você não estudar, não vai, né? Uma VPN site-to-site, ou seja, que conecta redes diferentes, é utilizada para conectar de forma segura redes locais distintas, como a matriz e uma filial de uma empresa. Isso, estabelecendo um túnel, ó, tá vendo? A palavra túnel, canal de comunicação criptografado. Perfeito. Então, é isso. Espero que você já tenha 8 pontos líquidos. 9. A VPN Client to Site é empregada quando um usuário individual, operando de um local remoto, como sua residência ou um café, necessita acessar de forma segura os recursos da rede corporativa. Exatamente. É de um usuário para uma rede. O termo hacker designa exclusivamente indivíduos com intenções maliciosas, e aí quando você vê essas palavras, você já liga o alerta, né? Invadem sistemas computacionais para causar danos ou obter vantagens ilícitas, sendo, portanto, sinônimo de cracker? Não. Normalmente o hacker é o cara que usa o conhecimento dele para fazer coisas boas, mas quando a gente vê na notícia, né, os noticiários, é sempre o cara que vai fazer coisa ruim. Mas o coisa ruim é o cracker, né, que vai fazer alguma atividade ilícita.
Já um insider é sempre um agente externo que, por meio de engenharia social, obtém acesso privilegiado a informações confidenciais de uma organização. Não. O insider é alguém que trabalha em uma empresa e ele tem acesso a conteúdos privilegiados ali. Por exemplo, é o cara responsável pelo financeiro. E ele pode ser uma ameaça da empresa quando ele vai usar isso contra a própria empresa. Um ataque insider, tá bom? Um firewall atua como uma barreira de segurança entre redes, inspecionando o tráfego de dados e aplicando regras pré-definidas para permitir ou bloquear a passagem de pacotes. Sendo sua principal função a detecção e remoção de vírus de jeito nenhum. Aí, meu amigo, se você errar essa daqui, se ligue, viu? Antivírus é uma coisa, firewall é outra. Quem faz isso aqui é o antivírus. Fechou? Sim, é o próximo, né? Um software antivírus tem como principal objetivo detectar, bloquear e remover programas maliciosos, que são os malwares. Você vai estudar vários malwares, vírus, os tipos de vírus, né? Worm, ransomware, spyware, os keyloggers, enfim. Então, de um sistema computacional, sendo sua eficácia garantida pela constante atualização de suas bases de dados, beleza, tem que atualizar, de assinaturas, né? Que é como se fossem nomes das ameaças, e pela utilização de heurísticas para identificar novas ameaças, como se fossem padrões, né? Das ameaças. Perfeito, é isso aí. Próxima. Espero que você tenha 12 pontos líquidos. Um Firewall UTM é uma solução de segurança que integra múltiplas funcionalidades, como firewall tradicional, antivírus de gateway, beleza, sistema de prevenção de intrusos IPS, VPN e filtragem de conteúdo web em um único dispositivo ou plataforma, visando simplificar a gestão de segurança e oferecer proteção abrangente contra diversas ameaças. É isso aí. Um firewall de aplicação, que é o WAF, né, opera na camada de rede, ou seja, a camada 3. E aí? Não, aqui é a camada 7. Lembrando, pessoal, que vocês não tiveram aula de segurança da informação. Mas eu quis colocar esses conteúdos para você já ir se preparando para o que vem aí pela frente, tá certo? Porque eu acho assim, você explicar uma coisa, depois você explicar outra, separando, não. Tem que ter uma lógica, uma conexão com as coisas, né? Então, vamos lá. Um faro de aplicação. Inspecionando o tráfego de pacotes para proteger servidores web contra ataques como SQL injection e cross-site scripting. Isso, perfeito. Sendo uma alternativa completa e mais abrangente que um firewall TM para a segurança de aplicações web. É isso aí. Então, essa seria uma questão top para cair na sua prova. Você ainda vai estudar mais a fundo, né? Uma zona desmilitarizada, DMZ, é uma subrede fisiológica que contém os serviços de uma organização expostos à internet. Isso. Como servidores web, de e-mail, atuando como uma camada de segurança adicional para proteger a rede interna contra acessos diretos e não autorizados, né, provenientes da rede externa. Beleza. Um sistema CIEM tem como principal função coletar e armazenar logs de segurança de diversos dispositivos e aplicações em uma rede, sem, contudo, realizar a correlação ou análise desses eventos para identificar padrões de ataque ou incidente de segurança. Olha, se ele vai gerar logs, relatórios, ele faz essa correlação, né? Então isso aqui está errado. Pronto, isso aqui eu falei uma coisa e disse outra, né? Pronto. Fechou? Muito bem. Espero que você tenha 16 pontos líquidos. Vamos embora. Para finalizar, um sistema de detecção de intrusos é uma ferramenta de segurança que monitora o tráfego da rede, beleza? Ou a atividade de sistemas em busca de padrões que indiquem uma possível intrusão ou atividade maliciosa, sendo capaz de bloquear automaticamente o tráfego suspeito para prevenir ataque. E aí, o IDS bloqueia? Não, ele só detecta. O NIDS, que é uma versão do IDS, que você ainda vai estudar comigo, mas já coloquei essa questão para você preparar o espírito aí. O NIDS, olha, ele atua na rede, ó, tá vendo? É um IDS que atua na rede. Monitora o tráfego de rede em um ponto estratégico como o Switch Hub, analisando pacotes de dados em busca de assinaturas de ataques ou anomalias. E é capaz de detectar intrusões que ocorrem em múltiplos hosts da rede. Isso. Então veja que ele vai atuar na rede. Agora olha esse outro, ó. Um RIDS é um sistema de detecção. Perceba, quando a gente vê essa palavra host, você associa a computador, né? PC. Beleza? Então, viu host, computador. Então, esse IDS ele vai atuar no computador. Um RIDS é um sistema de detecção de intrusões que opera diretamente em um host ou em um computador específico, servidor ou estação de trabalho, monitorando arquivos de logs do sistema, que são basicamente relatórios, chamadas de sistema, alterações de arquivos críticos e processos em execução. Sendo sua principal vantagem a capacidade de detectar ataques internos e alterações não autorizadas no próprio sistema operacional. Fechou. O Sistema de Prevenção de Intruso, o IPS, é uma ferramenta de segurança que, além de detectar atividades maliciosas em tempo real,
é capaz de tomar ações proativas para bloquear ou mitigar o ataque, como detectar pacotes maliciosos ou reconfigurar falhos operando de forma passiva na rede. E aí, passiva não, né? Ele é de forma ativa. Então a pegadinha estava no final. Fechou? Para a gente concluir as nossas aulas, a nossa aula de hoje, o NIPS. Veja que agora eu tenho um IPS, ó, um IPS que atua onde? Na rede. Então, o NIPS é um sistema de prevenção de intrusões que monitora o tráfego de rede em tempo real, analisando pacotes de dados para identificar e bloquear proativamente ataques que se propagam pela rede, como worms e exploit de rede, sendo posicionado inline no fluxo de dados, em linha, né? Então, certo. Um RIPS, agora é o que é o IPS que atua no computador. É um sistema de prevenção de intrusos que opera diretamente em um host específico, monitorando e controlando as atividades do sistema operacional e das aplicações para bloquear comportamentos suspeitos e prevenir a execução de códigos maliciosos ou a exploração de vulnerabilidades no próprio host. Isso aí. Honeypot é um sistema de segurança projetado para atrair e enganar atacantes, simulando um alvo valioso para coletar informações sobre suas táticas. É uma armadilha, né? Técnicas e procedimentos, sendo sua principal função a defesa ativa por meio do bloqueio automático de ataques em tempo real. Não, aí seria mais um antivírus. Né? Então, gabarito errado. Fechou? Então, como eu disse a vocês, são conteúdos muito cirúrgicos, né? E à medida que você for evoluindo, você vai aumentando o seu arsenal aí para que você chegue muito forte na prova que você vai realizar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!